Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos livros espirituais mais transformadores do nosso tempo, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Vamos juntos explorar essa jornada que vai de uma crise pessoal profunda até a iluminação e descobrir as ferramentas que o livro oferece para a gente transformar a nossa própria consciência. E essa história toda começa, na verdade, com uma crise. Pensa só, aos 29 anos, Eckhart Tolle estava no fundo do poço, uma depressão profunda, pensamentos suicidas. E numa noite, no meio de um pavor absoluto, um pensamento não saía da cabeça dele. Um pensamento que ia mudar tudo. Não posso mais viver comigo. E aí, no meio daquele caos, veio um estalo, um momento de clareza total. Ele pensou: espera aí, se tem um eu e um comigo que esse eu não aguenta mais, então existem dois de mim aqui? Mas qual deles seria o verdadeiro? Essa pergunta foi tão estranha, tão inesperada, que a mente dele simplesmente parou, congelou. E nesse instante de silêncio mental, Tolle conta que foi como se ele fosse sugado para dentro de um vácuo. Aquele eu que sofria, sabe? Aquele falso eu que a mente tinha criado, simplesmente se dissolveu. E o que sobrou foi uma paz, uma presença pura, uma consciência que, segundo ele, nunca mais o abandonou. Essa experiência radical do Tolle, na verdade, joga uma luz sobre uma condição que é de todo mundo, essa identificação total com a voz que não para de falar dentro da nossa cabeça. A gente acha normal, né? Mas, segundo o livro, esse ruído mental constante é a verdadeira raiz de todo o nosso sofrimento. Para ilustrar isso, Tolle usa uma metáfora genial. Imagina a cena: um mendigo que passou 30 anos sentado em cima de um baú, sem nunca abrir. Mal sabia ele que ali dentro tinha um tesouro imenso. A gente é meio assim. A verdadeira riqueza, que é a alegria de simplesmente ser, está dentro da gente. Mas a gente fica buscando lá fora, em migalhas de prazer, de aprovação. E quem é o culpado por essa busca toda do lado de fora? O tal do ego. Mas olha, não é ego no sentido de ser arrogante. É mais como uma identidade falsa. Um eu fantasma que a nossa mente cria quando a gente se identifica com cada pensamento, cada emoção que passa. E esse falso eu vive com medo, sempre querendo mais e acaba escondendo quem a gente é de verdade. Então, a grande virada de chave, segundo o livro, é deixar de ser o pensador para se tornar o observador. Em vez de se afogar no rio de pensamentos, a gente pode dar um passo para trás e só observar a mente. E é nesse espacinho que a gente cria, entre o observador e o pensamento, que a verdadeira paz e a inteligência começam a aparecer. Tá, mas o que é que alimenta tanto esse ego e nos deixa presos nesse ciclo de pensamento sem fim? O Tolle aponta um culpado principal: a nossa escravidão ao que ele chama de tempo psicológico. E aqui é muito importante fazer uma distinção. Uma coisa é o tempo do relógio, que a gente usa para marcar um compromisso, para planejar o dia, é super útil. Outra coisa, bem diferente, é o tempo psicológico. Essa é a nossa obsessão mental com um passado que já foi e com um futuro que é só uma projeção. O ego, aquele falso eu, adora isso. Ele vive e se alimenta disso. O mecanismo é bem simples, na verdade. Quando a nossa mente fica remoendo o passado, o que ela gera? Culpa, arrependimento, ressentimento. E quando ela fica projetando o futuro sem parar, aí vem a ansiedade, a preocupação, o medo. Nenhuma dessas emoções negativas consegue sobreviver no único momento que é real, o agora. Então, se a mente e essa ilusão do tempo são o problema, qual é a solução? É justamente acessar a única dimensão que existe fora disso tudo. E essa dimensão é o poder do momento presente. Esse estado tem um nome: presença. É simplesmente o estado de consciência que já estava ali, mas que estava escondido debaixo de todo aquele barulho mental. E não é um estado de transe, não. Pelo contrário, é um estado de alerta máximo, de vitalidade, de estar aqui de verdade. Essa é a ideia central do livro, Coração de Tudo. O passado e o futuro são, na verdade, ilusões da mente. A única coisa que existe, que sempre existiu e sempre vai existir, é o agora. Toda a nossa vida acontece nesse exato momento, e é só aqui, no agora, que a gente pode se reconectar com a realidade. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como é que se faz para acessar essa tal de presença? O livro dá uma técnica fundamental e super acessível para a gente começar a se libertar da mente. O exercício é simples. Comece a ouvir a voz dentro da sua cabeça.
Só isso. Finja que tem alguém falando ali e apenas escute. Seja uma testemunha sem julgar, sem condenar. Apenas perceba, olha, lá está a voz. E aqui estou eu, ouvindo. Só de fazer isso, a gente já cria um espaço, uma pequena brecha de silêncio. E é nesse espaço que a nossa consciência verdadeira começa a florescer. E o mais legal é que dá para praticar isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Sabe aquelas tarefas do dia a dia? Lavar a louça, caminhar, tomar banho? Em vez de fazer no piloto automático com a cabeça a mil, tente dar sua atenção total para elas. Sinta a água nas mãos, o cheiro do sabão, sinta os pés no chão. Cada atividade vira uma chance de voltar para o agora. E ao praticar essa presença, a gente volta lá para o ponto de partida da jornada do Tollen. A possibilidade real de transcender o sofrimento e encontrar uma paz que não depende de nada do lado de fora. Tolle conta que, depois daquela noite de transformação, ele acordou com um passarinho cantando na janela e ele ouviu aquele som como se fosse a primeira vez na vida. De repente, ele percebeu a beleza inacreditável nas coisas mais simples, coisas que a mente barulhenta dele sempre tinha ignorado. Isso mostra perfeitamente o que acontece quando a mente se acalma. Então, a grande sacada é esta. A felicidade não é algo que a gente precisa buscar ou alcançar lá no futuro. Ela é, na verdade, a paz e a alegria que já existem dentro da gente, mas que ficam encobertas pela mente. Quando a gente acessa o agora, a gente redescobre essa alegria natural de simplesmente existir. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem poderosa, para refletir. O que o poder do agora sugere é que a nossa liberdade não está num futuro distante, depois de anos de prática. Ela está aqui. E se a porta de saída do sofrimento não for uma jornada longa e difícil, mas apenas a decisão de dar um passo para fora do rio de pensamentos, exatamente neste momento,